quer ser aprovado de primeira na prova teórica do Detran ou gabaritar sua prova, os dois conteúdos que você precisa estudar mais são legislação e direção defensiva. Dar bastante atenção aos resumos, às revisões, dicas e macetes. E nesse vídeo aqui, você vai encontrar uma super revisão, um super resumo com o conteúdo de direção defensiva que mais está sendo cobrado na prova teórica do Detran em 2024. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, o teu like, o teu comentário, principalmente comenta aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo estes vídeos. E fica até o final desse vídeo que você vai aprender muitas dicas, muitos macetes e vai aprender mais ou menos uns 90% do conteúdo de direção defensiva que você poderá encontrar na sua prova teórica. E para começar a falar de direção defensiva, vale lembrar que direção defensiva é uma direção preventiva. É prevenir, é antecipar ou planejar todas as ações com antecedência, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas. Então, a direção defensiva, ela é antecipar, ela é prever, ok? E dirigir defensivamente é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores. Nós vamos errar, os outros condutores vão errar, mas se nós estivermos dirigindo defensivamente, preventivamente, antecipando situações, nós temos uma probabilidade muito maior de não nos envolvermos em um acidente. Então, lembrem-se destas duas frases. Planejar todas as ações com antecedência, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas e dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores. Ver, pensar e agir. Ver, pensar e agir. Outro tema que é muito cobrado na prova, quando falamos em direção defensiva, são os automatismos. E eu já falo para vocês que toda vez que vocês estiverem assistindo os vídeos, seja os vídeos aqui do canal ou de qualquer outro instrutor aqui do YouTube que tem profissionais maravilhosos, sempre tenham em mãos um caderno, um lápis ou uma caneta para vocês anotarem as dicas. E aí vai a primeira. Anotem aí. Automatismos desfavoráveis e incorrer. Automatismos desfavoráveis e incorrer. Por quê? Tem uma questão que cai que ela pergunta dos automatismos na direção. E a resposta será desfavorável, pois, por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. Então, lembre desses três. Automatismos desfavoráveis e incorrer. Nesse slide aqui, eu juntei para vocês dois itens importantíssimos, tanto para as aulas teóricas, para a prova teórica, para as aulas práticas, para o exame prático, para o dia a dia de vocês. Primeiro, as três principais causas de acidente, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. Imprudência é aquele condutor que faz o meio sem querer. A negligência é aquele condutor que ele age com total falta de respeito a qualquer sinalização, não tem cuidado com o veículo, não tem cuidado com os demais. E a imperícia nada mais é que a falta de técnica, a falta de habilidade. Quando nós estamos começando a dirigir, nós temos imperícia, nós ainda não sabemos exatamente o que fazer. Já os elementos básicos da direção defensiva, que serão 5, que é o conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. E vocês vão perceber que eu ainda coloquei as condições adversas, que são 8. Por que eu juntei nesse slide esses 3 itens? Para vocês lembrarem dos números. As causas de acidente são 3, imprudência, negligência e imperícia. Os elementos básicos da direção defensiva são 5, que é o conhecimento, a atenção, a previsão, decisão e habilidade. E as condições adversas que nós vamos ver no próximo slide são 8. Então, se cair, lembre-se dessa numeração que vai ajudar vocês a acertar a questão. Nos 5 elementos, nós vamos ter, então, o conhecimento.
O conhecimento tem que ser tanto o conhecimento teórico quanto o conhecimento prático. Conhecer as leis, as regras, as normas de circulação. A atenção, o CTB diz que ela tem que ser 360, ou seja, ver tudo o que acontece na sua frente, lado direito, lado esquerdo e atrás do veículo. Previsão é prever, é antecipar situações de perigo. Decisão, quando uma situação de perigo acontecer, você saber decidir o mais rápido possível e, claro, ter habilidade, ter técnica para poder resolver essa situação ou sair dela com o menor dano possível. Nas condições adversas, que são 8, nós vamos ter iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Prof. Lu, como é que eu vou lembrar de todos esses itens? É por isso que eu sempre falo, lembrem-se, condições adversas são 8. Se cair a questão, você vai contar nas alternativas a qual delas tem 8 itens e vai marcar porque vai estar correto. Falando das condições adversas, começando pela iluminação. Na iluminação, nós vamos ter o ofuscamento e a penumbra. Ofuscamento, excesso de luz, penumbra, falta de luz. O ofuscamento, que é o excesso de luz, ele poderá acontecer no final do sol, quando o sol está se pondo ou quando o sol está nascendo, ou quando vem um veículo no sentido contrário com a luz alta ou com o farol desregulado. Isso vai ocasionar o ofuscamento, que é o excesso de luz. Já a penumbra é falta de luz, é quando está amanhecendo ou quando anoitece. No finalzinho do dia ou no comecinho da manhã, que está clareando o dia, nós vamos ter a penumbra. Olha essa dica, esse macete. Luz baixa ou luz de posição. Sempre que falarmos em luz, sempre que falarmos em iluminação, lembrem-se, luz baixa ou luz de posição. Nas condições adversas, que são 8, nós vamos ter também as condições adversas de tempo. Pessoal, olha a dica. Tempo é tudo que está relacionado com o clima. O que o clima faz? O clima hoje está chuvoso, hoje tem neblina, tem cerração, pode ter fumaça, apesar de não ser do clima, mas está relacionado com o tempo, tá? Então, tudo que tiver relacionado com o clima, chuva, neblina, garoa, vento, cerração, granizo, geada, tudo que tiver relacionado com o tempo vai ser condição, aliás, tudo que tiver relacionado com o clima vai ser condição adversa de tempo. Mas fiquem tranquilos que o mais cobrado é chuva, neblina e cerração, tá? Esses são os mais cobrados. E não esqueçam que as condições adversas serão sempre 8. Eu estou batendo bastante nessa tecla, porque realmente é um item bem cobrado na prova, e até o final desse vídeo vocês vão ter decorado esse item. Outra dica importante. Não adianta vocês se enganarem e acharem que assistir um vídeo uma vez vai resolver a vida de vocês, que vocês vão aprender tudo. Independente se vocês estiverem assistindo vídeos aqui do canal ou se vocês pegarem vídeo de qualquer outro instrutor, não adianta vocês assistirem apenas uma vez. Vocês têm que assistir no mínimo 3, 4, 5 vezes para vocês realmente adquirirem o conteúdo, o conhecimento que está sendo passado no vídeo. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Os termos são diferentes, mas o significado é o mesmo, que nada mais é que a perda de contato dos pneus com o solo devido à presença de uma camada de água no pavimento. É uma pequena camada de água, tipo uns 2 dedinhos de água. Então, a perda de contato dos pneus com o solo devido à presença de uma camada de água chama-se aquaplanagem ou hidroplanagem. Não confundam com alagamento. Alagamento é pelo menos 1/2 metro de água. E para passar por uma aquaplanagem ou por um alagamento também é bem diferente. Na aquaplanagem, ela poderá ocorrer pela somatória de alguns fatores: velocidade alta, quantidade excessiva de água sobre o pavimento e pneus com profundidades insuficientes dos seus sulcos, ou seja, o pneu careca. É muito comum cair a questão falando da Cristina, que dirigia em alta velocidade quando começou uma chuva e de repente o carro dela aquaplanou. Aquaplanou porque na própria questão vai estar dizendo que ela estava em alta velocidade, que tinha excesso de água no pavimento e que os sulcos, dos pneus do carro dela não estavam tão bons, estavam com menos de 1,6, então gerou a aquaplanagem. Atenção!
Se você se deparar com uma aquaplanagem, você irá eliminar a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até tomar a aderência ou retomar a aderência. Se for um alagamento, para se passar por um alagamento, você irá engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Quer dizer o quê? Você vai pisar freio, vai pisar a embreagem, vai colocar a primeira, vai começar a acelerar teu carro e vai manter acelerado. Quando você soltar a embreagem, teu carro vai andar. Quanto mais você soltar, mais rápido ele vai. Se você retornar o teu pé na embreagem, ele vai começar a andar mais devagar. Por isso que você vai regular a velocidade com a embreagem. Duas palavrinhas que geram bastante dúvida nos alunos. O que é via e o que é trânsito? Até coloquei os dois juntos para poder explicar para vocês da melhor maneira possível. Via, pessoal, é um espaço físico. Lembre-se disso, via é um espaço físico. É qualquer superfície por onde transita pessoas, veículos e animais. Ok? Anotem aí. Via é toda e qualquer superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. Passa um cachorro, passa uma bicicleta, passa uma pessoa, passa uma moto, passa um carro, um ônibus, um caminhão, é uma via terrestre. E os defeitos da via terrestre, que vão ser as condições adversas da via, são todos os defeitos que ela apresentar. Falta de sinalização, buraco, pista escorregadia, entre muitos outros. Agora, o trânsito é uma ação, ok? Trânsito é transitar sobre a via. É o ato ou efeito de transitar, de circular. Ou seja, pessoas e animais circulando sobre uma via. Moto, carro, caminhão, qualquer veículo, qualquer pessoa, qualquer animal que esteja circulando sobre a via, aí vai ser trânsito. E uma condição adversa de trânsito é pessoas e animais soltos. Vale lembrar ainda que ele pode perguntar para vocês o que é o efeito ou a força centrífuga, que é a força que tende a jogar o teu veículo para o lado externo da curva. O que é externo? É fora. Então, a força centrífuga é a força que tende a jogar o teu veículo para o lado de fora, para o lado externo da via. Condições adversas do condutor. Pessoal, o condutor, ele tem sentimentos. É o que ele sente. Pode ser fisicamente ou emocionalmente. O que é fisicamente? É sentir cansaço, é sentir fome, é sentir algum tipo de dor. Isso é um sentimento físico, é um sentimento palpável, ok? Eu tô com dor na perna, eu tô apertando aqui onde tá doendo. Isso é uma condição física. A emocional é o que eu sinto emocionalmente. Eu posso estar triste, eu posso estar feliz. Eu estou muito feliz porque eu estou gravando um vídeo novo com todo o resumo de 2024. Então, eu estou muito feliz. Isso é uma condição do condutor, certo? Então, lembre-se, condição do condutor é sentimento. É tudo o que ele sente. Pode ser fisicamente, pode ser emocionalmente, mas tem que ter sentimento. Por exemplo, o condutor, ele não tem falta de retrovisor, ele não tem pneu careca, ele tem sentimento. Ele pode estar com fome, ele pode estar cansado, ele pode estar alcoolizado, ele pode estar com problema na visão. É sentimento, ok? Já as condições do veículo, pessoal, é muito simples. São todos os defeitos que o teu veículo apresentar. Ah, tá com o para-brisa trincado, defeito do veículo, condição do veículo. Tá com o pneu careca, defeito do veículo, condição do veículo. Ah, o freio tá falhando, tá com problema na embreagem, enfim. Todos os defeitos do teu veículo são condições adversas do veículo. E nós não podemos, falar nas condições adversas do condutor sem relembrar os crimes de trânsito que o condutor poderá cometer na direção. Ah, Profilu, mas isso não é matéria de legislação também. Lembre-se que a legislação e a direção defensiva, elas são complementos uma da outra. Os crimes mais cobrados na prova teórica do Detran são dirigir sem possuir a CNH, tá? PPD ou CNH, dirigir alcoolizado, sobre a faixa destinada a pedestres, não prestar socorro em caso de acidente,
Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. São os principais crimes de trânsito cobrados na prova teórica do Detran. Sem possuir a CNH, dirigir alcoolizado, sobre a faixa destinada a pedestres, não prestar socorro em caso de acidente e utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Atenção, presta atenção em mim. Não é crime. Não é crime o licenciamento ou habilitação vencidos. É multa, gente, multa apenas, não é crime. É importantíssimo vocês lembrarem disso, porque quando falar em crime, 90% das vezes vão dar 3 números romanos e vai perguntar o que é crime. E desses 3, em um deles vai estar PPD ou a CNH vencido, PPD ou CNH vencido há mais de 30 dias, o veículo não estar devidamente licenciado. Se você lembrar dessa frase, que a habilitação vencida e o veículo não estar devidamente licenciado não é crime, você já acertou essa questão de primeira. Ciclistas, vamos falar dos ciclistas. Prof. Lu, mas eu tô fazendo carteira para carro, tô fazendo carteira para moto, por que eu tenho que saber as regras para os ciclistas? Primeiro, para você poder respeitá-los, porque eles fazem parte do trânsito, e se porventura você resolver ser um ciclista, ou mesmo se você for, aí você sabe exatamente a maneira correta de se comportar no trânsito, não apresentar risco para você nem para os demais usuários. Primeiro, ciclistas, atenção. Quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista. Atenção, nos bordos. Não está falando direito, não está falando esquerdo, nem do centro, nem nada. É bordos da pista e ponto, ok? Quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista. No mesmo sentido dos veículos, com preferência sobre os veículos, sempre em fila. Essa regra também vale para o pedestre, tá? Tanto o pedestre quanto o ciclista deverá sempre transitar, trafegar em fila. Atenção, mais um detalhe importante. O pedestre desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Porque o que acontece? Ele só é ciclista se ele estiver montado pedalando. Se ele está desmontado empurrando, ele é apenas um pedestre que está empurrando uma bicicleta. Atenção ainda. Proibido nas rodovias, salvo onde houver acostamento. É muito comum de cair a questão. A proibição das bicicletas ou é proibido o trânsito de bicicletas em? A resposta tem que começar com rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Ainda falando dos ciclistas, calçadas e passeios só quando devidamente sinalizado. Então, caiu lá. O trânsito de bicicletas nas calçadas, o trânsito de ciclistas nos passeios. É permitido, tá? Permitido. Só que quando devidamente sinalizado. E, quando você for passar por um ciclista, esteja você de carro, esteja você de moto, primeiro, você tem que reduzir a velocidade. E segundo, manter 1,5 metros ao passar por um ciclista. Ele pode perguntar para você qual a distância mínima necessária para passar por um ciclista. Pessoal, preste atenção. Se ele está falando em distância, como é que você mede distância? Ou você mede em metro, você mede em quilômetro. Então, se ele pedir a distância, 1,5 metros. Agora, se ele perguntar a forma, se ele perguntar a maneira, aí será reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Mas se falar em distância, 1,5 metros. Ciclovia ou ciclofaixa quase sempre será pintado na cor vermelha. Ciclovia ou ciclofaixa, lembre-se da cor vermelha. Outro detalhe, transitar com teu veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima sujeita a multa. Por que gravíssima? Porque é um local destinado exclusivamente para o pedestre ou para o ciclista. Se você colocar teu carro lá, você vai colocar a vida das pessoas em risco, por isso é infração gravíssima. Agora, estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, aí é uma infração de natureza grave, sujeito à remoção.
Por que remoção? Toda vez que você parar, estacionar de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais, poderá sim resultar na remoção. Condições dos passageiros é outro item importante que precisa ser lembrado, e o que mais é cobrado são as regras para transportar crianças. Primeira delas e mais importante, que é uma regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores. É proibido o transporte de crianças com menos de 10 anos. Não tem exceção, não existe nada. Falou em moto, falou em ciclomotor, falou em motoneta, é proibido levar criança que seja menor de 10 anos. Quer levar? Leva. Só lembre-se, é uma infração gravíssima, com 7 pontos e gera a suspensão direta da habilitação. Ah, mas eu não tenho infração nenhuma. Não importa. Se você cometer qualquer infração que gera suspensão direta, você pode nunca na vida ter tido pontuação. Mas se você cometer uma infração de natureza gravíssima que gere suspensão, vai suspender direto, tá? O condutor de veículo, os quais não possuem um banco traseiro. Então, tem um carro, lá tem uma saveira, uma picape, uma caminhonete. Não tem banco traseiro. Onde é que eu vou levar essa criança? Gente, aí é uma exceção das duas que tem, já vou te contar a outra, que pode-se sim levar no banco dianteiro, com cuidados especiais. Quais que são esses cuidados? Desligar o airbag. Se for criança menor, terá que estar no dispositivo de retenção adequado à sua idade e à sua faixa etária. Todas as crianças com idade inferior a 10 anos, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN, que nós acabamos de ver a primeira e já vamos ver a segunda, devem ser transportados nos bancos traseiros. Então, na moto, só pode depois dos 10. No carro, até 10 anos, tem que estar no banco traseiro. As duas exceções que nós temos é, primeiro, questão anterior que nós vimos, quando for uma picape, uma caminhonete, algo assim, pode se levar no banco da frente sem problema nenhum. Segundo, legalmente deve ser transportados no banco traseiro, crianças até 10 anos de idade. Segundo, quando eu tiver a quantidade de crianças que extrapolem os bancos traseiros, vou levar 4 crianças para passear, para tomar um sorvete. 3 vai no banco traseiro. Nossa, show de bola. Só que uma vai ter que ir no banco dianteiro. Porém, todas têm menos de 10 anos. Eu posso levar alguma no banco dianteiro ou eu vou ter que deixar? Exceção. Lembra que eu falei que são duas? Então, a primeira é que quando for picape, caminhonete, pode ser no banco dianteiro com os cuidados especiais. Quando acontecer de extrapolar a quantidade de bancos traseiros, vocês poderão sim levar no banco dianteiro. Só que aí, vocês não vão considerar a idade. Vocês vão considerar a que tiver o maior porte físico, exatamente, a que for maiorzinha, a que for mais alta, a que for mais entroncada, que tenha mais segurança, essa vocês vão levar no banco da frente, independente da idade. Ah, digamos que eu tô levando das 3 crianças, as 3 têm praticamente o mesmo tamanho, uma delas que é um pouco maior. Só que aqui a maior tem 8 anos e as que são menores têm 9. Aí eu vou considerar o tamanho. E a criança que for maior, que tiver maior porte físico, maior estatura, essa eu vou levar no banco da frente. Distâncias. Outro tema muito cobrado, tenho certeza que pelo menos uma questão vai cair na tua prova. Nós temos a distância de segmento ou distância de segurança, como vocês podem ver ali na setinha, é a distância que vocês mantêm em movimento do carro que está seguindo à frente de vocês. Então imagine que esse caminhão e que esse carro, os dois estão andando a 40 km por hora. Essa distância entre o carro e o caminhão, ou essa distância que o carro está mantendo do caminhão, é a distância de segmento, ou distância de segurança, que é sempre medida em 2 segundos. Aí, vamos dizer o seguinte, esse caminhão, ele, sei lá, se deparou com um congestionamento, e de repente, do nada, ele fez uma frenagem brusca. Esse carro que está atrás dele não vai bater nele, ele vai acontecer o quê? Ele vai ter uma reação. Do momento em que o carro vê o perigo, vê que o caminhão parou, tirar o pé do acelerador e acionar o freio, isso chama-se distância de reação. Só que o caminhão, freou e parou. A continuação, ou seja, do momento que ele pisou no freio e continuou freando até o carro dele parar sem bater no caminhão,
nós chamamos de distância de frenagem, porque ele está freando. E quando nós juntarmos, pode ver que eu juntei ali, ó, da reação mais a distância, eu vou ter o quê? Eu vou ter a distância de parada. Então, em movimento, segmento é o que segue. Então, a distância em segmento, em movimento do veículo com o caminhão é distância de segmento ou de segurança medida em 2 segundos. Se esse carro vê um perigo, vê que o caminhão parou e ele reagir, tirar o pé do acelerador, acionar o freio, temos a distância de reação. Se ele continuar freando até parar, nós temos a distância de frenagem. E se nós juntarmos as duas, aí nós temos a distância de parada. Então, ó, reforçando. Segmento ou segurança é a distância que vocês mantêm do carro que está seguindo à frente de vocês. Medida em 2 segundos. É o que vocês mantêm do carro da frente. Distância de reação é quando você vê o perigo e aciona os freios. Distância de frenagem é quando você aciona o freio, continua freando até teu carro parar. E a distância de parada é quando eu somo. Eu vejo o perigo, eu aciono o freio, eu continuo freando até meu carro parar. Aí você terá a distância de parada. Atenção! As únicas distâncias que se somam é reação mais frenagem que gera parada. Anotem aí, reação mais frenagem igual a parada. Lembra que eu falei para vocês que levar criança menor de 10 anos na moto gera suspensão? Então aqui eu vou trazer para vocês o artigo 244 de algumas infrações que podem ser cobradas aí na sua prova sobre a suspensão para motociclistas. Primeiro, eu preciso decorar o artigo? Não, não precisa, é só para você saber que está lá no artigo 244. Primeiro, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar o capacete ou o passageiro sem capacete gera suspensão direta da habilitação, infração gravíssima, com 7 pontos e suspende direto. Fazendo malabarismos ou equilibrando-se apenas em uma roda, ou seja, direção perigosa, também gera suspensão direta. E, claro, transportando criança menor de 10 anos de idade também gera suspensão direta da habilitação. Então, artigo 244, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete, passageiro sem capacete, fazendo malabarismos, equilibrando-se apenas em uma roda ou transportando criança menor de 10 anos. Infração gravíssima, 7 pontos, R$ 293,47 de multa e a suspensão direto do direito de dirigir. Mesmo que você não tenha nenhuma outra infração antes dessa, se você cometer qualquer uma dessas, vai gerar suspensão direta. E atenção, se você estiver na sua PPD, ela será cassada. Por quê? Na PPD, não pode ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média. Se você cometer uma gravíssima, você já terá a sua PPD cassada. Algumas questões, falando dos motociclistas que podem cair na sua prova. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar. Quando ele fala em evitar, desobedece, o que não se deve fazer, é a alternativa errada, o que você não vai fazer. Então, você vai evitar circular entre as faixas de tráfego. O uso do capacete de segurança, no caso das motocicletas, acabamos de ver. Se não usar, vai ser o quê? Vai ser suspensão direta. Será que é só para o condutor? É só para o passageiro? Não. É obrigatório para o condutor e também para o passageiro. Então, tanto o condutor quanto o passageiro tem que estar usando o capacete. E é uma regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores, que é proibido o transporte de crianças com menos de 10 anos de idade, ou é proibido transportar crianças com menos de 10 anos de idade, porque acabamos de ver também, além de ser uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, vai gerar a suspensão direta da sua habilitação. Se você estiver com a PPD, vai gerar a cassação da PPD e você terá que reiniciar o processo todo novamente. Maneiras ou formas de dirigir é outro conteúdo muito abordado na prova teórica. Ele fala da lista, das posições recomendadas. Calma, gente. Calma que essa lista é composta por apenas 2 itens. Primeiro, braços ligeiramente dobrados. Segundo, as 2 mãos no volante.
imitando os ponteiros do relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Anotem aí, braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos. Anotando dessa maneira, vai ficar muito mais fácil se cair de você acertar a questão. E claro, né, tem outra dica, outro macete. Ele não vai falar em pernas, nem pés e nem em calcanhares. Ou ele vai falar de braços, ou ele vai falar de mãos. Braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Não vai falar em pernas, nem pés e nem calcanhares. Braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros do relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Reforçando alguns itens. Força centrífuga é a força que joga para o lado externo, para o lado de fora. Centrífuga joga para fora, para o lado externo. Cuidados com os pedestres. Pessoal, ameaçar o pedestre é uma infração de natureza gravíssima. Lembrem-se que no trânsito a prioridade começa com o pedestre. É ele quem vem primeiro. Assim como as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre todas as demais sinalizações. Então, a prioridade no trânsito é do pedestre, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre todas as demais e ameaçar o pedestre é uma infração gravíssima. Cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. E não usar o cinto de segurança, seja o condutor ou qualquer outro ocupante do veículo, é uma infração grave com 5 pontos e que gera a retenção para a regularização. Lembrando que a retenção é toda vez que tiver algo errado, tiver algo para arrumar, vai gerar retenção para regularização. Não confunda com remoção. Remoção é quando você para, você estaciona o teu veículo, atrapalhando a circulação dos demais. E claro, quando for apenas uma atitude errada, uma atitude incorreta, por exemplo, furar o sinal vermelho, é uma atitude errada, é uma infração gravíssima, com 7 pontos. Mas como é apenas uma atitude, é apenas multa. E claro, uso do celular na direção. Pessoal, artigo 252, não precisa decorar, tá? Só coloquei para vocês terem referência. Segurando ou manuseando é gravíssimo, exatamente. Se você estiver segurando, estiver manuseando, estiver lá numa ligação, é uma infração gravíssima sim. E se você estiver com o celular utilizando o fone de ouvido conectado, né, etc e tal, aí é uma infração de natureza média, mas estar segurando ou manuseando é uma infração gravíssima. Revisãozinha rápida de tudo que nós acabamos de ver nessa super aula aí de 30 minutos. Automatismos desfavoráveis em incorrer. Automatismos desfavoráveis em incorrer. Ver, pensar e agir são os 3 pilares fundamentais da direção defensiva. Ver, pensar e agir. Causas de acidente são 3: imprudência, negligência e imperícia. Elementos básicos da direção defensiva são 5. Elementos básicos da direção defensiva são 5. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Condições adversas são 8. Se cair perguntando quais são as condições adversas, eu não vou conseguir lembrar de todas, mas eu vou contar a alternativa que tiver 8 itens e vou marcar porque vai ser a resposta correta. Luz ou ofuscamento. Aliás, luz ou ofuscamento é o excesso e a penumbra é a falta. Então, sempre que falarmos em luz, em iluminação, ofuscamento é o excesso, penumbra é a falta. Ofuscamento é o mais comum de cair, pode ser quando o sol está nascendo ou está se pondo, ou quando vem um veículo no sentido contrário, com o farol alto ou mesmo com o farol desregulado. Condições do condutor é o que ele sente fisicamente ou emocionalmente. Sono, fome, dor, tá muito triste, tá feliz, tá com problema na visão, são sentimentos, é o que ele sente. Já as condições do veículo são todos os defeitos. O pneu careca, o retrovisor que trincou, a embreagem que está patinando. Então, as condições do veículo são todos os defeitos que ele apresentar. Então, se o veículo está com o pneu careca, isso é um defeito, isso é uma condição adversa do veículo.
sempre reduzir velocidade, luz baixa, luz de posição. Gente, essa frase ela é coringa para vocês acertarem pelo menos umas 4 questões na prova. Sempre que falarmos em luz, ou luz baixa, ou luz de posição. E sempre que falarmos em condição adversa, começou a chover, começou a neblina, você está cansado, o carro começou a fazer barulho, reduz a velocidade. Falamos das bicicletas, então qual que é a regra básica? No bordo da pista, nem direito nem esquerdo, apenas bordo, junto com os veículos, no mesmo sentido, com prioridade, em fila, tanto o pedestre quanto o ciclista em fila, em calçadas e passeios, só quando sinalizado, proibido nas rodovias e sempre reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e manter 1,5 metros ao passar pelo ciclista. Vamos de novo lá. Bicicletas, ciclistas, no bordo da pista, junto com os veículos, no mesmo sentido, com prioridade, em fila, calçadas e passeios permitido, só quando devidamente sinalizado, proibido nas rodovias, e vocês, ao passarem por um ciclista, vocês irão reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança, e quando ele falar em distância, distância é medida em metro ou é medida em quilômetros, 1,5 metros ao passar pelo ciclista. Evitem, pessoal, ele já vai falar para você em distância. A maioria vai lá e coloca o mínimo necessário para evitar contato com a bicicleta. Não é. Distância, ele já falou distância. Se é distância, vai ser medido de que forma? Ou medido em metro ou medido em quilômetro. Nesse caso, em metro, 1,5. Crianças, até 10 anos, banco de trás. Exceto nas 2 exceções, quando for picape ou caminhonete, pode ir no banco da frente, ou quando exceder os bancos de trás. Aí pode levar na frente. Então, mais uma vez, crianças até 10 anos, banco de trás. Exceções, quando for picape ou caminhonete, pode levar no banco da frente, ou quando extrapolar, exceder a quantidade de bancos traseiros, o que tiver maior porte físico é o que pode ir no banco da frente. Lembrar sempre de desligar o airbag, tá? Lembrar sempre de estar no dispositivo adequado à faixa etária, se for menor, né? Na idade que tem a necessidade do dispositivo, tem que estar certinho, bonitinho. Na moto, a partir de 10, se levar com menos de 10 anos, gera suspensão direta da habilitação. Ultrapassagem, pessoal, é um ponto que eu quero abordar com vocês aqui também. Ultrapassagem proibida, na maioria, 95% dos casos, é uma infração gravíssima com 7 pontos. Em locais proibidos, em aclives e declives sem visibilidade, pelo acostamento, em interseções, né, no caso cruzamentos, esquinas, são alguns exemplos de ultrapassagens proibidas, infrações gravíssimas com 7 pontos. Via, lembre-se que via é a superfície física por onde transitam pessoas, veículos e animais. Já trânsito é uma ação. É ação, é o ato ou efeito das pessoas, veículos e animais circularem sobre a via. Força centrífuga é a força que joga o teu carro para o lado externo, para o lado de fora da curva. Então, se perguntar o que é a força centrífuga, o que a força centrífuga faz? Ela tende a jogar o teu veículo para o lado externo. Externo é a mesma coisa que fora. Então, lado externo, lado de fora da curva. Lembra que eu falei para vocês da prioridade? Então, a prioridade sempre é do pedestre. A prioridade começa com o pedestre. É ele quem vem primeiro. Primeiro também vem as ordens do agente de trânsito. Então, as ordens do agente de trânsito, elas irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Postura ao dirigir. Braços ligeiramente dobrados ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio em 9 horas e 15 minutos. Então, anotem basicamente, braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos. Cinto, gente, o de 3 pontos ou de 3 pontas é o que é usado hoje, é o que é o mais eficiente, é o que evita que os corpos sejam lançados para fora. O cinto de 3 pontas ou 3 pontos é o mais eficaz que tem. Vai ser muito comum cair para vocês lá uma questão, dando 4 alternativas,
tá? E ele pede a alternativa errada, a alternativa incorreta. O incorreto é falar que o cinto de 3 pontos é o menos eficaz. Por quê? Porque ele é o mais eficaz. O cinto de 3 pontas, ele evita que os corpos sejam lançados para fora do carro, no caso de colisão, e o cinto de 3 pontos ou de 3 pontas é o mais eficaz. Lembrando que todos os ocupantes têm que estar usando o cinto, senão gera uma infração de natureza grave com 5 pontos, que é o que está nesse slide aqui. Então, não usar cinto é uma infração grave, 5 pontos, independente se é o condutor ou qualquer um dos passageiros. Mais uma vez, usar o celular na direção, segurando ou manuseando, infração gravíssima com 7 pontos, e utilizando o fone é uma infração média com 4 pontos. Então, mais uma vez, cinto de 3 pontos é o mais eficaz, evita que os corpos sejam lançados para fora do carro em caso de colisão. Não utilizar o cinto de segurança, seja o condutor ou qualquer ocupante, é uma infração grave com 5 pontos. E usar o celular na direção, segurando ou manuseando, é uma infração gravíssima com 7 pontos. E utilizando conectado, né, a fone de ouvido, etc. e tal, infração média com 4 pontos. Sempre que perguntar de luzes na tua prova, não marca farol apagado, não marca luz alta. Ou é luz de posição ou é luz baixa. Luz de posição ou luz baixa. Sempre reduzir a velocidade. Se for usar buzina, tanto para legislação quanto para direção defensiva, pessoal, buzina é com um breve toque, tá? Além de ser proibida entre as 22 e as 6 horas da manhã. E também lembrem-se que é proibido utilizar a ré nas esquinas, tá? A manobra de marcha ré. Ela deverá ser feita em pequenas manobras, em velocidade reduzida, e será proibido nas esquinas. E para finalizar o nosso vídeo com chave de ouro, presta muita atenção nestas palavras. Errado, exceto, incorreto, o que não se deve fazer ou o que não fazer, e desobedece. Por quê? Em questões normais, ele vai dar 4 alternativas, uma está certa e 3 estão erradas. Porém, presta bem atenção, quando tiver a presença dessas palavras, errado, exceto, incorreto, o que não fazer e desobedece, ele vai inverter. Ele vai ter as mesmas 4 alternativas, porém, 3 estão certas. E aí que gera confusão, porque o aluno começa a ler. A letra A, eu acho que está certa. Poxa vida, mas a letra B também parece que está certa. Nossa, mas a letra D também parece que está certa. Mas é justamente isso. 3 estão certas, 3 estão corretas e uma está errada. E ele quer que o aluno marque a que está errado, o exceto, o incorreto, o que não deve ser feito. Então, presta bastante atenção. Quando você estiver lendo a tua pergunta, identifique as palavras-chave para você poder acertar a pergunta com maior facilidade, principalmente quando tiver a presença dessas palavrinhas. Errado, exceto, incorreto, que não fazer e desobedece. Vão ter 4 alternativas, uma está errada e 3 está certo. Ele quer que você marque exatamente essa alternativa que está errada. Gratidão a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, esse resumo, essa revisão, com muitas dicas, com muitos macetes. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que esse vídeo possa acrescentar conteúdo aí nas suas aulas da autoescola, que você possa entender, que você possa compreender de uma maneira fácil. Como eu mencionei lá no começo do vídeo, aqui tem mais ou menos 90% de todo o conteúdo de direção defensiva. Então assista esse vídeo 3, 4, 5, 10 vezes se for preciso, para você poder fixar bem o conteúdo e se dar bem na sua prova. Lembrando sempre de anotar as dicas, anotar os macetes, porque isso vai facilitar para você lembrar do conteúdo na hora da prova. E ó, se você gostou desse vídeo, não sai daqui sem se inscrever. Tô esperando a tua inscrição aqui no vídeo. Por que se inscrever? Porque toda vez que você se inscreve, o YouTube ele indica o vídeo para mais pessoas. Quando você deixa o teu joinha, o teu like, ou quando você comenta, aí ele indica mais ainda. Então, por isso que eu sempre peço, e só para vocês entenderem o quão importante é vocês se inscreverem, vocês deixarem o joinha, deixar o like, deixar o comentário, que assim o YouTube vai indicar esse vídeo para cada vez mais pessoas, e assim a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo que é totalmente gratuito.
Gratidão também ao carinho de todas as mensagens, todos os feedbacks que eu tenho recebido aqui. É uma honra para mim poder fazer parte dessa etapa tão importante que é o teórico. Então, de coração, quero continuar desejando a vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas. E não esqueçam que a Prof. Lu está sempre torcendo, está sempre orando pela vida de todas as pessoas que passarem por esse canal. Um abraço muito carinhoso a todos vocês e continue acompanhando. Já postei o vídeo de legislação, revisão da legislação, e irei postar também de meio ambiente, mecânica básica e primeiros socorros. Então, acompanha para não perder nada. Um abraço muito carinhoso a todos vocês e fiquem com Deus.